Olá, eu me chamo Camila, sou graduanda em Licenciatura em Matemática pela UNB e voltei aqui para dar continuidade ao assunto de funções com vocês. E para isso, agora nós vamos ver a função quadrática ou função de segundo grau, como também é chamada. A definição formal dela nos diz que ela é uma aplicação de R em R quando cada elemento x pertencente a R associa o elemento ax ao quadrado mais bx mais c, também pertencente a R. E ela recebe o nome de função de segundo grau também pelo fato de ser um polinômio de grau 2. A, B e C são os coeficientes e eles também são números reais, e o A precisa ser diferente de zero, porque se ele for zero, a gente volta para a nossa função afim, que nós já vimos no vídeo anterior. Então, essa é a função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola, e a fórmula geral da função quadrática é dada por essa daí. Y igual a k vezes x menos a, sendo que x menos a está ao quadrado, mais b. E o b, ele nos informa a translação no eixo y, o a nos informa a translação no eixo x, e o k é a constante multiplicativa. Uma coisa muito importante aqui é quanto ao gráfico da função quadrática, porque o fato dela ser uma parábola, ele pode ser uma parábola com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. E o que vai nos dizer se será uma concavidade para cima ou para baixo será o coeficiente A, que acompanha o termo quadrático da equação. Então, se o coeficiente A for positivo, a gente terá uma parábola com concavidade para cima. Agora, se o coeficiente A for negativo, nós teremos uma parábola com concavidade para baixo. Beleza? Vamos agora ver alguns exemplos. Então, primeiro vamos esboçar aqui o gráfico da função x ao quadrado. Para isso, como a gente ainda não viu como descobrir os valores da função, né, do zero, a gente pode fazer uma tabelinha e de um lado colocar os valores do x e do outro os valores que y terá a partir do momento que a gente passa o x pela função, vamos dizer assim, né? Então, se o meu x for zero, o x ao quadrado também será zero. Se o x for 1, x ao quadrado também será 1. X igual a 2, então x ao quadrado será 4, porque 2 ao quadrado é 4. E assim sucessivamente. Aqui temos valores positivos e negativos. E agora, depois de termos essa tabelinha, nós vamos plotar esses pontos no nosso plano cartesiano. Lembrando, né, que o nosso plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, sendo um o eixo das abscissas, ou o eixo do x, e o outro da ordenada, que é o eixo y. Então, aqui, pegando cada par ordenado que foi formado, nós vamos colocar no nosso plano cartesiano. Então, aqui nós temos o ponto 1 e 1, o ponto 2 e 4. Aqui nós temos o nosso ponto menos 1 e 1, né? Menos 1 aqui e 1, e assim sucessivamente. Quando a gente, depois de ter colocado todos os pontos, nós vamos traçar uma linha, né, juntando todos eles. E assim nós teremos o nosso gráfico da função x ao quadrado. Nos próximos exemplos, a gente vai ver gráficos de funções com relação ao gráfico da função x ao quadrado para ver algumas diferenças. O primeiro deles é o gráfico da função x ao quadrado menos 1. Então, aqui em vermelho nós temos o gráfico do x ao quadrado, que a gente acabou de fazer. E aqui, em azul, nós temos o gráfico do x ao quadrado menos 1, que foi feito da mesma forma, lá, pegando a tabelinha e colocando os valores. E aqui a gente consegue ver a diferença, que pelo fato de ter menos 1, o gráfico fica transladado uma unidade para baixo com relação ao gráfico do x ao quadrado. Agora, se a gente pegar o gráfico da função x mais 2, tudo isso ao quadrado, nós também teremos uma translação, só que agora será para a esquerda e
será 2 unidades, né? Ela foi trasladada 2 unidades para a esquerda, se compararmos com o gráfico da função x ao quadrado. Por último, nós temos aqui o gráfico da função menos 2x ao quadrado. Aqui, a gente tem em vermelho o gráfico da função x ao quadrado, em azul o gráfico da função 2x, que como nós temos um termo multiplicando o x ao quadrado, ele vai ficar um pouco mais fino, né? Porque ele está indo mais rápido, o gráfico. Só que a nossa função é negativa, né? O coeficiente é negativo, então a nossa concavidade estará para baixo. Então, o gráfico dessa função é esse aqui em verde, com a concavidade para baixo. Então, aqui fica bem claro, né? Que quando o coeficiente é positivo, aqui no caso o coeficiente é 1, e aqui é 2, só que ambos são positivos, a concavidade é para cima. Quando nós temos o coeficiente negativo, a concavidade fica para baixo. Agora vamos ver o zero da função quadrática. O zero ou raiz da função quadrática vai ser a mesma ideia da função afim. É o valor do x quando nós pegamos a nossa função e igualamos ela a zero. No caso da função quadrática, a gente usa a fórmula de Bhaskara para encontrar essas raízes ou esses zeros, né? E a fórmula de Bhaskara é essa aqui, né? Muito famosa. É menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E geralmente a gente substitui esse b ao quadrado menos 4ac pelo delta. Então a gente pode falar raiz de delta, né? Só que tem que lembrar que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Algumas observações aqui quanto ao delta na nossa função. Né? Quando a gente resolve a fórmula de Bhaskara, como a gente tem uma função de segundo grau, a gente pode ter até 2 raízes. Mas, dependendo do valor do delta, a gente não vai ter todas essas raízes. Então, aqui, se o nosso delta for maior que zero, nós teremos 2 raízes, que será x1 e x2, sendo que uma vai ser negativa e a outra será positiva. Agora, quando o nosso delta for igual a zero, a gente terá somente uma raiz. E se o nosso delta for menor que zero, não existirão raízes reais, porque a gente terá uma raiz de um número negativo. E dentro dos números reais, nós não conseguimos realizar essa operação. Se a gente for para o número dos complexos, a gente consegue essas raízes e aí dá para dar continuidade à solução da equação, ok? E para finalizar essa parte de funções quadráticas, estou deixando aqui um exercício para que vocês possam encontrar os zeros das funções e esboçar os gráficos a partir desses zeros, e se quiser botar mais alguns valores, e façam para poder fixar bem esse conteúdo, ok? E agora vamos passar para a nossa última função, que é a função modular. A definição é a seguinte: uma aplicação de R em R é chamada de função modular quando cada elemento x pertencente a R associa o elemento módulo de x, também pertencente a R, isto é. Então, quando a gente pensa em módulo, a gente tem que pensar em tamanho, distância, né? Módulo significa isso. Quando a gente está pegando um módulo de um número, é a distância que esse número tem da origem da reta real. E a nossa origem é o zero. Então, aqui, a função modular, ela vai ser bem parecida com a definição de módulo. A definição de módulo é só trocar o f de x aqui pelo módulo de x. Então, vamos pensar primeiro assim. Se eu tivesse aqui o módulo de x, eu tenho que o módulo de x vai ser x para todo x maior ou igual a zero, e eu vou ter que o módulo de x vai ser menos x para todo x menor que zero. Vamos botar números para facilitar. Então, se eu quero o módulo do número 2, eu pego a distância do zero até o número 2 na reta real. E eu vou ter 2 espaços, né?
E isso está certo, porque vai ser 2 se 2 for maior ou igual a 0. E no caso 2 é maior, então vai ser 2. Agora, se eu quero a distância de menos 3, o módulo dele vai ser o quê? Vai entrar nesse caso, porque menos 3 é menor que 0. Desculpa. Menos 3 é menor que 0. Então, o módulo de menos 3 é menos 3, que dá 3. Então, a distância do 0 até o menos 3 são 3 espacinhos. A função vai ser a mesma coisa. Então, o meu y aqui, né, o f de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a 0, ou vai ser menos x se x for menor que 0, ok? Agora vamos ver como essa função se comporta graficamente, porque os gráficos são bem diferentes do que a gente está acostumado com as outras funções. O primeiro exemplo aqui seja a função f de r em r dada por f de x, sendo que a função vale 1 quando x for maior ou igual a 0 e ela vale menos 1 quando x for menor que 0. Então, o gráfico dessa função é este daqui. Observe que aqui nós só temos valores constantes, nós não temos variáveis. Então, faz sentido que o nosso gráfico seja um gráfico de funções constantes. Mas, aqui fala que vale 1 quando x for maior ou igual a 0. Então, ó, aqui nós temos uma bolinha fechada que representa essa igualdade aqui. Como ele pode assumir o valor 0, a bolinha está fechada, porque pode assumir esse valor 0. Já aqui, quando é menos 1, só pode ser para valores menores que 0. Não assume o 0, por isso que nós temos a bolinha aberta, ok? Então, esse gráfico em azul é correspondente a essa primeira sentença e o gráfico em vermelho é correspondente a essa segunda sentença. E como fica o domínio e a imagem dessa função? Lembrando que o domínio sempre está relacionado com os valores no eixo x, né, que são todos os valores possíveis para x, e a imagem são os valores que realmente o y assume após passar pela função, né? Após a gente colocar o x na função. Então, o domínio dessa função vai ser os números dos reais, porque aqui em x, ó, pode ser qualquer valor real. Já a imagem é um conjunto com dois elementos, sendo que esses elementos é o menos 1 e o 1, porque ele só assume esses dois valores no eixo y, ok? No nosso segundo exemplo, nós temos uma função que é dada por x² quando x for menor que 0 e x quando x for maior ou igual a 0. Então, nessa função aqui modular, nós temos uma função quadrática e uma função afim. Então, parte do nosso gráfico será o gráfico x² e a outra parte será do gráfico da função afim x. Então, como ficará esse gráfico, né? Nós temos aqui, como x² só são para valores menores que 0, a gente só vai pegar essa parte aqui, ó, negativa do gráfico, e como a outra parte são para os valores de x maiores ou iguais a 0, nós temos aqui o gráfico da função linear x na parte positiva. Os gráficos, eles se encontram nesse ponto aqui, né? Porém, o 0 está incluído na parte linear. Então, tem a bolinha fechada. Já a parte quadrática não inclui o 0, então a bolinha está aberta, ok? E como ficará o domínio e a imagem dessa função? O domínio dessa função serão todos os números reais aqui na reta R, né? Na reta R não, no eixo x. E a imagem será todos os números reais positivos, porque y só está assumindo valores positivos. Quando a gente tem essa representação aqui, ó, do símbolo dos números reais com um mais em cima, quer dizer que são os reais positivos, tá bom? E o nosso último exemplo de função modular é a função dada por menos x quando x for menor que menos 1
e x² menos 1 quando x for maior ou igual a menos 1. Aqui mudou um pouquinho que o nosso ponto de referência não é mais o zero, né? Agora é o menos 1. E o gráfico dessa função ficará dessa forma. Aqui em vermelho nós temos o gráfico da função menos x, que é uma função afim, e em azul nós temos o gráfico de x² menos 1, que é uma função quadrática, certo? Como a gente já vem percebendo, o ponto está incluso, né? Esse valor aqui vai estar incluso na função que tiver a igualdade. Então, como é na quadrática, que tem aqui o símbolo de maior ou igual, então o pontinho fechado, a bolinha fechada vai estar no gráfico dela. E a bolinha aberta vai estar no gráfico da outra função, porque não inclui este ponto específico. O domínio dessa função será todos os números reais e a imagem será a partir do menos 1. Então, está fechado aqui no menos 1, porque nenhum valor abaixo de menos 1 faz parte dessa função. Porém, vai até infinito, né? Porque quando a gente for botando valores aqui em x, sempre vai poder aumentar. Então, a imagem dessa função fica nessa forma, é um intervalo, né? Não vai ser um conjunto numérico, ok? E para vocês fixarem esse conteúdo aí, deixei aqui alguns exercícios. Uma dica que eu dou para vocês é fazer o esboço de cada gráfico separadamente e depois tentar unir obedecendo a essas restrições que são dadas aqui em cada uma das funções, ok? Então, é para vocês esboçarem o gráfico dessas funções e determinar o domínio e a imagem de cada uma delas. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, né, temos a monitoria aí durante o nosso curso de nivelamento. E bom semestre a todos vocês, viu? Tchau, até a próxima!